Se a história servir de guia, a probabilidade de vários, se não muitos, dos países do Ocidente se transformarem em ditaduras em meados do século, se não antes, é extremamente alta. As civilizações são frágeis. Aumento do desemprego causado pela automação e inteligência artificial, instabilidade econômica via globalismo, e moedas fiduciárias degradadas. Dívida insustentável. Por que não incluir a mudança climática lá como talvez? A escassez de água potável em muitas partes do mundo e a interminável migração culturalmente transformadora em massa provavelmente implodirão grande parte do Ocidente. E no caos subsequente na total falta de coesão social que estamos importando. Haverá inevitavelmente apelos à ordem e garantias de estabilidade renovada. Mas haverá um custo. A democracia provavelmente terá uma morte tranquila, e as liberdades que já estamos perdendo diariamente serão praticamente eliminadas. A história foi registrada por milhares de anos e, portanto, certamente, devemos ser capazes de colher algo dela. Ou então esta é a afirmação de Sam Jung-Group, conforme delineada em seu livro, O Destino dos Impérios e a Busca pela Sobrevivência. Para resumir sua tese, os humanos não aprendem com a história porque seu estudo é superficial ou preconceituoso. Seu estudo levou à conclusão de que 250 anos, ou cerca de 10 gerações, era a duração média da grandeza nacional, e que essa média não variou por 3.000 anos. Ele também organizou os estágios da ascensão e queda de grandes nações da seguinte forma: os impérios começam quando pequenos grupos de pessoas irrompem violentamente no cenário mundial. Esse padrão, que Gnubi vê como sendo auxiliado pela pobreza e falta de tradições, foi replicado de Alexandre a Muhammad, dos mongóis aos britânicos. Este período de explosão é marcado pela disseminação de novos costumes e hábitos, bem-se na hora do chá, bem como novas formas de pensar. Durante o período de explosão, há imensas demonstrações de coragem e grande energia. Por exemplo, Alexandre foi capaz de derrubar o Império Persa e marchar para a Índia com apenas 40.000 homens. Os árabes, também, levou a Espanha com apenas 12.000 homens. A partir daí, o sucesso do Império leva a uma era de comércio. O que se segue é uma substituição da busca da glória e da conquista pela aventura de buscar dinheiro. Durante a era do intelecto, a educação tem tudo a ver com a produção de mandarins capazes de manter o status quo. É uma época em que o Império, embora minado de sua força geral, ainda impunha o suficiente para manter seus vassalos sob controle. Além disso, o intelectualismo por si só não ajuda o Império, já que muitas pessoas se perdem cada vez mais em argumentos elaborados e cada vez mais hipotéticos, e o debate educado não é o que os impérios dependem, mas, em vez disso, em uma ação decisiva. E este é o ponto alto do Império, e é seguido pela Era da Decadência, que é marcada pela defensiva. Pessimismo, materialismo, frivolidade, um afluxo de estrangeiros, o estado de bem-estar social e o enfraquecimento da religião. Bloom identifica as causas da decadência como resultado de um período muito longo de poder, egoísmo, amor ao dinheiro e a perda do senso de dever para com a nação. Agora, examine como Bloom detalhou a era da decadência e compare e contraste isso com o nosso paradigma atual, como está sendo promulgado no Ocidente hoje. Ele sustentou que a riqueza material gera posições defensivas, pois as pessoas têm algo a perder e têm medo de arriscar demais. É neste momento que o dever é abandonado. O egoísmo é abundante, e as pessoas esquecem seu passado predatório, ou são levados a se envergonhar disso, como estamos no Ocidente hoje. E não apenas esqueça, mas acolhem povos predadores em grande número através dos portões do Império. É no declínio via decadência que chega um grande número de estrangeiros. Gnubi, que passou a maior parte de sua vida no Oriente Médio, deixou claro que essas pessoas não são inferiores, mas eles são diferentes das pessoas originais que construíram a sociedade em que estão chegando e, portanto, constituem uma fraqueza para a nação de 4 maneiras. Eles são diferentes em natureza dos povos originais. Eles formam suas próprias comunidades que buscam proteger seus próprios interesses, e não a nação como um todo. As novas pessoas chegam ao final do Império e chegam a um período de força nacional. Mas quando o Império vacila, eles ressuscitam velhas queixas. E o mais importante, eles são leais apenas em tempos de estabilidade.
À medida que uma nação se torna cada vez mais atomizada, ela se torna cada vez mais fragmentada, e os grupos colocam seus próprios interesses políticos acima dos do Estado. E à medida que a domesticação por meio do processo político aumenta com as instituições, portanto, a hostilidade política entre grupos se espalha pelas ruas. Alguma dessas coisas soa familiar? Além disso, os heróis de uma sociedade em declínio são pessoas como cantores, atores e atletas, não estadistas, acadêmicos ou filósofos. Os romanos exigiam refeições e jogos gratuitos, ou pão e circo. Outra vez, pensar nos gritos por um Estado cada vez mais expandido que forneça aos seus cidadãos tudo o que eles precisam, bem como a obsessão das pessoas com a bola esportiva. Os resultados dos jogos de futebol ou futebol são elevados ao nível de crise nacional, quando na verdade são homens adultos que nada têm a ver com as comunidades locais que representam, chutando uma bola para os uivos de outros homens, e fazendo isso por milhões de dólares, e bolas esportivas, assim como seus jogadores, foram elevados a obsessões nacionais. Também exemplos marcantes de declínio civilizacional são o abandono da moral sexual, bem como o aumento da importância das mulheres. Gloob, em seu livro, observou que logo após a eclosão do feminismo, seja nos impérios árabes ou na Roma antiga, a ordem pública dentro do império entrou em colapso. Entenda também que 7 impérios desapareceram nos últimos 100 anos. O colapso do império ou de estados fortes é algo basicamente predeterminado desde o seu nascimento. Assim como os monopólios não duram, o mesmo acontece com o império. Os 4 principais são os otomanos, os austro-húngaros, os franceses e os britânicos, e os 2 mais baixos que a média, os japoneses e os soviéticos, e o único começo falso, que é o Império Alemão. Enquanto os impérios japonês e alemão foram extintos pela guerra, em contraste, a União Soviética, que foi um exemplo muito único e historicamente estranho, durou muito menos do que a vida média imperial e implodiu sobre si mesma. Foi provavelmente devido ao fato de que a própria União Soviética se baseava em instituições muito antinaturais baseadas em ideologia rígida, sem flexibilidade embutida. Era um império em que a maioria não estava feliz em residir ou orgulhosa de fazer parte. Quando olhamos para nossa conexão do Tinder, obcecado por bolas esportivas, submisso covarde, politicamente correto, feminista, movido pela emoção, sociedades decadentes atualmente sendo inundadas com pessoas que chegam de culturas incompatíveis que não tiveram qualquer participação na construção de nossas sociedades, mas, ao mesmo tempo, sendo informados de que devemos constantemente nos desculpar pelo sucesso dessas mesmas sociedades que centenas de milhões clamam para forçar sua entrada, e então continuamente fazer exigências ao grupo original que criou tudo. Alguma coisa do que Gloob descreve em relação a outros impérios e seu declínio soa tão rebuscada? Além disso, quando se olha para o prognóstico da União Europeia, eles estão no meio de um experimento particularmente bizarro. A UE está tentando alcançar o império por meio da unidade econômica, mas nunca serão capazes de fazê-lo, pois são antigos estados rivais, em vez de vassalos mantidos juntos pelo jugo do império, ao mesmo tempo em que adicionava uma quinta coluna beligerante e hostil. Assim, à medida que aumenta a instabilidade econômica, bem como as tensões sociais que existem entre grupos que agora estão sendo forçados a compartilhar o mesmo espaço, a natureza turbulenta de nossa sociedade atual irá, em algum momento no futuro próximo, não pode mais ser mantida em xeque por meio de pão e circo. O centro não se manterá e um vácuo político será criado. E a natureza abomina o vácuo. Se as condições atuais não forem abordadas pela classe política e a censura do tipo que vimos na semana passada for a única resposta às queixas legítimas que as pessoas têm, e a maioria continuar a se encolher em silêncio, então, o fim de nosso período de decadência e declínio parece ser o mesmo que todas as outras grandes civilizações que vieram antes, pois parecemos incapazes de aprender com o passado. No entanto, nossa sociedade agora tem a capacidade de distribuir informações e se organizar de maneiras que nenhum outro povo teve na história da humanidade. De qualquer forma, a hora é agora. Dançamos com os frívolos por nossa grande conta e risco. O câncer que se espalhou por todas as partes de nossa civilização será terminal se não for tratado. Precisamos assumir posições ofensivas e perder o medo de falar contra o Estado atualmente insano e o paradigma imposto pela mídia. Nos problemas vindouros que foram trazidos pela decadência, ouviremos os inevitáveis apelos por ordem e garantias de estabilidade renovada.
Mas, como sempre, haverá um preço. E sim, talvez o experimento do sufrágio universal tenha chegado ao fim. Ajustes terão que ser feitos junto com novas formas de solução de problemas. É isso ou alternativa? Essa alternativa é o desejo de um iPhone barato e o medo de ser chamado de liberal em face do declínio moral e da decadência, a menos que reacendamos nossas sociedades. E acredito que podemos. Será o epitáfio gravado na lápide de nossa civilização. Desculpe pelo número de pílulas pretas neste vídeo. No entanto, às vezes é necessário segurar um espelho para algo que ninguém quer ver nem falar, mas tenho que acreditar que podemos fazer isso. Obrigado por assistir e até a próxima.